E aí, galerinha, como é que vocês estão? Essa semana nós iremos adentrar na quinta semana. Isso aí. E nessa quinta semana nós iremos começar falando sobre a formação do território europeu. Isso mesmo, a formação do território europeu. Porque nós estamos falando da Europa contemporânea. E como entendermos como se dá o processo de formação dessa Europa contemporânea a partir do processo de ocupação desse território. Então, tem alguns pontos que, nesse momento assíncrono, nós iremos falar com vocês, para que nós possamos entender como se dá todo o processo da Europa contemporânea, mas como ele veio acontecendo desde os primórdios. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns pontos de partida, para que nós possamos falar um pouco mais a respeito dessa Europa contemporânea, as contribuições que esse processo vai nos dar, né, para que nós possamos falar não só da Europa contemporânea, numa perspectiva de divisão de território, mas também como essa divisão de território ela foi se dando de acordo com as necessidades políticas, a fragmentação ideológica e assim sucessivamente. Nesse primeiro momento, nós iremos falar um pouco sobre a formação territorial da Europa. E por que é tão importante nós entendermos o processo de formação territorial europeu? Porque a Europa sempre foi considerada para nós aqui na América como o velho mundo, não só na América, mas para os demais continentes em que eles tiveram um processo de colonização como o velho mundo, porque eles nos ofereceram um processo diversificado de cultura, economia. Então, esse processo nos deu a ideia que nós estávamos falando de um velho mundo, onde ali tudo surgiu, mas não é exatamente nesse processo de surgimento daquele momento onde tudo surge. Na verdade, aquele território, ele vai aparecendo, ele vai surgindo, ele vai se consolidando, essa seria a palavra mais clara para que vocês possam entender o processo de formação, a partir de dois processos. Primeiro, um processo de migração. Um processo de migração por quem, Valesca? Quem fez esse processo de migração para o território europeu? Eu vou adiantar aqui uma imagem para vocês, que é uma imagem que eu vou falar um pouquinho depois, mas para que vocês se situem nesse mapa. Aqui está o território europeu, tá? O continente europeu. Aqui abaixo está a África, e aqui ao lado, um pouco abaixo também está a Ásia, que não dá para nós visualizarmos, mas é nesse contexto que fica o processo aí de formação territorial dos continentes. Então, nós temos aqui, apenas separando os três continentes, o mar Mediterrâneo. Então, é exatamente nessa contextualização, nessa visualização desse mapa, que vocês podem entender melhor como se dá o processo de ocupação do território, através de migrações, sejam elas espontâneas ou forçadas, mas na maioria das vezes espontâneas, em busca de novos territórios, mas também um processo de conquistas, porque nesse período as conquistas territoriais era um principal ponto de demonstração de poder desses povos. Bom, é nessa perspectiva desses processos territoriais ao longo do processo histórico que se dá a formação desse território europeu. Mas aí a gente se pergunta, o que formou essa diversidade cultural europeia foram a quantidade de pessoas com uma diversidade também cultural, linguística, né, que adentra esse continente. Entre elas estão mongóis, especificamente advindos da Ásia, os muçulmanos com a cultura árabe, né, advindo também ali daquela região da África, e os turcos otomanos. Então, essa mesclagem que nós estamos vendo aqui, étnica, cultural, forma o que nós conhecemos de diversidade cultural europeia, que tanto nos encantou ao longo da história e até hoje nos encanta, de formação, né, cultural, territorial, arquitetônica do que nós conhecemos da Europa. Só que toda essa nossa formação, essa nova formação, desculpem, do território europeu, ela se dá de uma forma que lá no finalzinho do século XV, dá-se um momento onde surgem
os primeiros estados nacionais. E é aqui que mostramos essa configuração que vocês estão visualizando aqui no mapa. Olha quantos países já existiam no final do século XV que nós conhecemos, como Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Romênia, Bulgária, Noruega, Reino Unido, entre tantos outros. Mas vocês observam aqui o Império ainda russo e o Império Otomano. Nessa perspectiva, a gente vai observar que depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra, que essa configuração ela realmente vai tomar uma proporção no mundo contemporâneo europeu totalmente diferente do processo de formação territorial. Esse processo que nós estamos mostrando, essa imagem do território, ela vem de antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, que dá aí uma consolidação de território, né? Um pouco diferente do que nós estamos visualizando agora, mas o que nos pega agora é uma divisão regional pós-Segunda Guerra Mundial, porque é exatamente agora que a Europa ela ganha um contexto diferente para o mundo. Valesca, por que ela ganha esse contexto diferente para o mundo e por que ela volta ao cenário mundial a se tornar um ponto principal de discussões, de pautas internacionais? Porque nós estamos visualizando aqui com vocês, quando eu pego aqui o apontadorzinho e vocês visualizam, nós observamos que existe uma divisão clara de território. De um lado, de vermelho, que nós chamamos de Europa Oriental, e do outro, de verde, Europa Ocidental. Isso traz uma ideia de fragmentação. O território, a partir de agora, da Europa, ele passa a ser fragmentado. Isso é uma divisão regional, Valesca? Sim, isso é uma divisão regional pós-Segunda Guerra Mundial, que vocês bem conhecem a partir da Segunda Guerra Mundial, ela se finda em 1945, e daí saem dois grandes vencedores, que são as duas potências da época, elas saem como grandes duas potências, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Só que com essa formação nós observamos o seguinte, que pós-Segunda Guerra Mundial se inicia um novo ciclo para o mundo. Que ciclo é esse? É um ciclo político, é um ciclo social, é um ciclo ideológico, né? Do pós-Segunda Guerra, que nós chamamos de Guerra Fria. Uma guerra que não utilizou armas, por isso o nome de Guerra Fria, mas é uma guerra totalmente ideológica, uma guerra armamentista, estratégica, onde, porque nós observamos ali um mapa que divide a Europa em duas cores, né? Claramente. Porque nós temos dois blocos antagônicos. Nós temos o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e temos o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, a partir daí, nós temos uma divisão clara. O leste capitalista, liderado pelos Estados Unidos, que vai, a partir dos momentos síncronos, a gente vai entender melhor como se deu esse processo, principalmente porque nós vamos entrar em discussões como foram os planos de ajuda dos Estados Unidos a esse leste europeu que vinha devastado da Segunda Guerra Mundial, né? Então, como é que a Europa se ergue da Segunda Guerra Mundial? A partir dos planos de investimento norte-americanos como o Plano Marshall. Isso foi de graça? Só foram planos de investimentos? Não, em troca tinha o apoio dos países que receberam essa ajuda financeira do Plano Marshall, a fidelidade ao sistema capitalista. E do outro lado, que era o oeste europeu, né, liderado pela União Soviética, que cria ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com um viés político, social e econômico totalmente antagônico. Então, é esse processo que nós chamamos um processo de fragmentação política da Europa. O que é mais interessante, por que eu estou estudando um processo de fragmentação política da Europa? Porque isso aconteceu na Europa e porque eu estou estudando isso para o meu cotidiano, porque isso não fica apenas dentro do continente europeu. O mundo inteiro, durante a Guerra Fria, de 1948 a 1989, ela sofre claramente os efeitos dessa Guerra Fria. Na América Latina, com as ditaduras militares, na Ásia e na África, com
ajudas financeiras, tanto da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quanto dos Estados Unidos para conflitos armados, civis e armados, em países específicos, e todo esse processo é o quê? É a luta de dois sistemas antagônicos em busca da, na verdade, da fidelidade de países ao seu domínio. Então, nesse momento assíncrono, no nosso quinto momento assíncrono, a gente discute mais essa formação territorial, mas no momento síncrono, nós vamos falar dos desfechos que esse processo de fragmentação vai trazer, não apenas para a Europa, galerinha, mas também como esse processo de formação territorial, ela vai se evidenciando pelo mundo, né? Porque nós temos um processo que ele vai se evidenciando no mundo inteiro. E como isso vai trazendo mudança na vida das pessoas, né? Porque a partir de 1948, nós tivemos um período tão tenso. Lembrarmos que nós vamos discutir também as políticas armamentistas, mas também o desenvolvimento, né, do mundo a partir da corrida. Que corrida? Uma corrida que chama a atenção do mundo. Nós tivemos a corrida armamentista, que trouxe muito desenvolvimento tecnológico, mas a corrida espacial, ela foi fundamental ao desenvolvimento de muita tecnologia. Então, nos momentos síncronos, nós teremos discussões mais efetivas, mais abertas a respeito desse contexto. Espero que vocês façam todas as atividades que foram propostas no formulário, né, desse momento síncrono, e que qualquer dúvida, coloquem lá no nosso canal, que é a sala de aula remota dos nonos anos. Para qualquer dúvida, vocês possam colocar lá ou entre em contato tanto comigo quanto com o Luiz. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e uma semana bem abençoada para todo mundo.